R$ 242.826,29. Esse foi o melhor resultado que eu tive num mês operando na Bolsa de Valores. Desde 2020, os meus trades renderam 1.397% contra apenas 37% do Ibovespa e 188% do S&P. Para alcançar esse resultado não foi nada fácil. Eu já errei grande, sofri, perdi muita grana. Esse vídeo eu tô gravando para você que está começando agora ou já está há algum tempo no mercado, mas ainda não conseguiu ter consistência. Eu vou te explicar tudo do zero, com passo a passo, tudo que eu gostaria que tivessem dito para mim lá em 2014, quando eu entrei no mercado. Então fica comigo, porque esse conteúdo aqui tem a capacidade de mudar a tua vida. Muito bem, só antes da gente começar, eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui e ainda não me conhece. Eu sou o Felipe Dabu, trader e investidor há mais de 10 anos, e você está no canal Trade de Valor. Disparado o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro de verdade. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader muito mais lucrativo e muito mais consistente. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e já deixar o teu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, nem os nossos vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que ocorrem todos os dias aqui no canal. Depois de 11 anos na Bolsa de Valores, depois de já ter perdido e ganhado muito dinheiro, às vezes eu me pego perguntando, se eu voltasse no tempo lá para 2014, quando eu fiz o meu primeiro trade em Natura lá e ganhei meus R$ 300, o que eu precisava ouvir para economizar dinheiro e tempo para pegar um atalho através de um operacional que realmente funcionasse? Foi pensando nessa pergunta que eu resolvi fazer este vídeo aqui. Senta a bunda na cadeira e assiste ele até o final, porque, como já dizia minha avó, inteligente é quem aprende com os próprios erros. Esperto é quem aprende com o erro dos outros. Hoje você vai aprender com todos os meus erros para você não cometê-los. A primeira pergunta que você tem que responder como trader é em qual prazo você vai operar. Se você já está há algum tempo no mercado, você já deve ter percebido que existem vários tipos de traders. Day trader, swing trader, position trader, scalper. Você tem que escolher um caminho. Se eu tivesse que dar uma dica para o Felipe lá de 11 anos atrás que tentou começar pelo day trade e perdeu uma porrada de dinheiro, eu diria para ele começar hoje fazendo position trade e só depois então evoluir para o swing trade. Eu também diria para ele jamais ir para o day trade. Depois de 11 anos operando no mercado e mais do que isso, depois de 7 anos acompanhando a jornada de milhares de pessoas que eu ajudei, eu posso dizer para você com absoluta certeza, day trade é a maior furada que existe. Os gráficos são extremamente difíceis de ler, eles quase sempre têm um monte de ruído, um monte de sinal falso, é consolidação o tempo todo, é uma bagunça, é horrível. Fazer day trade é jogar o jogo no modo difícil, para você ter o mesmo resultado que alguém que joga no fácil. Colocar um iniciante para operar, de verdade, deveria ser crime. Sem contar que o tempo para tua tomada de decisão é muito curto. E agora vem o pior de tudo. Precisa ter bastante dinheiro para começar no day trade, senão você vai acabar arriscando um monte, vai acabar se alavancando e vai quebrar. Não tem outro caminho, vai quebrar. Pregam por aí que o day trade é uma modalidade perfeita para quem está começando, porque dá para fazer supostamente com pouco dinheiro. Mentira, tá? Balela das mais cabeludas. Papo de vendedor de curso para pegar gente desavisada, não caia nessa. Para você operar da forma correta no day trade e fazer uma grana legal sem se alavancar, sem arriscar o que você não tem, você precisa ter pelo menos uns 100 mil. E ó,
tô chutando baixo, tá? Então, qual o caminho que eu seguiria? O caminho do Position Trade e do Swing Trade. Essas são duas modalidades onde tá tudo a teu favor. Os gráficos têm muito menos ruído, os sinais falham menos, vira e mexe você tem boas tendências aonde operar é extremamente previsível e fácil. Você tem tempo para analisar e tomar a tua decisão. E para você que não conhece essas modalidades ou não sabe a diferença entre elas, o Position Trade é aquela modalidade onde você trabalha as tendências longas do mercado. Você usa gráfico semanal e até mensal para isso. Geralmente as tuas operações vão durar ali várias semanas ou vários meses. É aquele típico trade onde você compra um ativo a R$10 e vende ele a R$15 com 50% de lucro. Ou então você vende ele a R$20 com 100% de lucro. No swing trade, a gente já está falando de movimentos um pouquinho mais curtos, tá? É comprar um ativo que está custando R$10 e vender ele a R$11, buscando um ganho ali de 10%. Ou então vender ele a R$12, buscando um ganho de 20%. Aqui a gente usa o gráfico diário, tá bom? Aí você pode estar se perguntando o seguinte: beleza, Felipe, entendi, mas qual que eu vou escolher? Depende do teu perfil, depende do tempo que você tem para se dedicar para o mercado e da quantidade de dinheiro que você tem para operar. Se você tem menos de R$20.000 para operar o mercado, eu iria para o Position Trade. Se você tem mais de 20 mil, você pode ir para o Swing Trade, não quer dizer que você deve ir. Eu, por exemplo, estou há 11 anos no mercado, opero uma conta de 7 dígitos e a maior parte das operações que eu faço são no Position Trade. Não necessariamente eu migrei tudo para o Swing Trade. Outro fator importante a ser considerado é o tempo que você tem para se dedicar para o mercado. Swing Trade exige que você tenha ali pelo menos uma meia horinha todo dia para estudar. Já o Position exige que você tenha meia horinha por semana para estudar. Sim, meia horinha no final de semana já é o suficiente para você operar no Position. Tá bom, agora que a gente respondeu a pergunta quando operar, a gente precisa responder a pergunta o que operar. Ações brasileiras, ações americanas, contrato de mini índice, mini dólar, cripto, commodities, forex, as possibilidades são muitas. Aqui, mais uma vez, o cara que está começando se ferra tentando operar tudo. E aí eu acho que valem duas observações importantes. A primeira delas é evitar os golpes. Opções binárias, CFDs, robôs de investimento, caia fora de tudo isso aí. A chance de ser golpe ou furada é de 99,9%. Entenda uma coisa, tudo aquilo que te promete resultado milagroso é mentira, incluindo o próprio day trade que muitos vendem aí como milagroso. Não existe almoço grátis, não existe sair da tua condição atual e ir para milionário da noite pro dia. Fuja das pessoas e das empresas que prometerem isso para você. Segunda observação, eu não operaria contratos futuros como mini índice, mini dólar, commodities, enquanto eu não tivesse ali pelo menos uns 3 a 5 anos de consistência real operando ações. Ou seja, ganhando dinheiro operando ações sem devolver esse dinheiro para o mercado. Eu também não começaria pelo mercado de câmbio, seja Forex, e eu não começaria de jeito nenhum operando criptomoedas por conta da volatilidade absurda e do ruído que esses gráficos têm. A melhor forma de começar, cara, coloque na tua cabeça, é operar ações. Ações brasileiras e ações americanas. Eu, pessoalmente, gosto muito das ações americanas por conta da liquidez, que é gigantesca, da vasta gama de opções, são mais de 6 mil empresas listadas lá fora, e por conta da força delas mesmo. Porque afinal, vamos lá, a gente não pode esquecer de uma coisa fundamental. As ações são pedaços de empresas. O que move o preço dessas ações ao longo do tempo é se essas empresas vão lucrar mais ou vão lucrar menos. As empresas americanas estão décadas na frente do resto do mundo quando o assunto é crescimento, quando o assunto é inovação e resultado. Das 100 maiores empresas do mundo, 77 são americanas. As empresas americanas lideram em receita e lideram em lucro. Daí não tem jeito, se a empresa cresce e lucra cada vez mais,
o preço das ações é obrigado a acompanhar isso daí. E aí você vê aquelas ações subindo e você tem essas tendências maravilhosas no gráfico das ações americanas. E você já vai ver mais pra frente nesse vídeo aqui que encontrar boas tendências é um fator chave para o teu sucesso no mercado. Então, resumindo, comece operando ações brasileiras e americanas. Só depois que você pegar o jeito e virar a chave da consistência, você se arrisca nos outros mercados. Beleza, nós já respondemos quando operar e o que operar. Agora falta responder como operar. Aqui entra o método de verdade, como tomar a decisão de compra e de venda. E a grande verdade é que quanto mais você pesquisa na internet sobre estratégias operacionais e indicadores técnicos, mais você fica confuso. Fulano vai falar para você operar médias móveis. Ciclano vai falar para você operar MACD e Price Action. Beltrano vai falar para você operar usando bandas de Bollinger e FR. Quando você vai ver, o teu gráfico tá mais parecido com aqueles postes cheios de fios emaranhados. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com o meu eu do passado, eu diria para ele que o que funciona de verdade é o feijão com arroz. Escolher um indicador só e no máximo mais um para confirmar os sinais que você vai operar. O meu sistema de trade, por exemplo, há 5 anos não muda e consiste em operar média móvel e volume. Só isso e mais nada. As pessoas esquecem que o melhor indicador que existe é o próprio preço. Você estudar, dominar a leitura do preço, que a gente chama de price action, é o mais importante de tudo. Eu também explicaria para o meu eu do passado que não existe indicador milagroso, não existe estratégia salvadora. O sucesso de qualquer pessoa do mercado está em unir um bom operacional, tá? Um operacional que é simples de executar, com algo chamado gestão de risco. Sem gestão de risco não existe trader, ponto final. Eu ainda diria outra coisa para o meu eu do passado. Esqueça qualquer coisa que não seja fundamento e gráfico. Esqueça notícia, esqueça opinião de fórum na internet, opinião de analista, dica de influenciador. Afaste-se de todo ruído. Foque em selecionar quais ações você vai operar usando fundamento e gráfico. Antigamente eu achava que a análise fundamentalista e a análise técnica eram inimigas. Hoje, depois de muito sofrimento, eu entendo que elas são aliadas poderosas e elas devem ser usadas juntas. A análise fundamentalista te diz o que comprar, já a análise técnica te diz quando comprar, ou seja, qual que é a melhor hora para você comprar. Bom, agora que você já entendeu tudo isso, agora que você já absorveu todas as verdades que me custaram caro, chegou a hora de eu te explicar como funciona o meu operacional passo a passo. A primeira coisa que eu faço é aplicar um filtro fundamentalista no mercado, como se fosse ali uma peneira. Eu entro no site finviz.com, que é um site gratuito, eu clico em Screener no menu e depois eu clico em Fundamental. Em Fundamental eu vou aplicar os seguintes filtros. O primeiro deles se chama EPS Growth Past 5 Years, ou seja, o crescimento do lucro nos últimos 5 anos. Aqui eu vou marcar over 20%, ou seja, um crescimento de pelo menos 20% ao ano nos últimos 5 anos. Em Sales Growth Past 5 Years, eu vou marcar over 10%, ou seja, um crescimento de receita de 10% ao ano nos últimos 5 anos. O terceiro filtro que eu vou colocar é o EPS Growth Next 5 Years. Aqui eu vou marcar over 20% de novo, ou seja, um crescimento projetado nos lucros da empresa de 20% ao ano pelos próximos 5 anos. Só essa peneira inicial aqui já elimina 99% dos ativos do mercado e te deixa com uma lista maravilhosa para operar. Aqui só vai ter a nata da nata das ações. Empresas que estão num verdadeiro pedestal, ações que têm uma coisa muito valiosa, narrativa. Mas não é qualquer narrativa, é narrativa respaldada por números. Isso atua como uma verdadeira catapulta para o preço dessas ações. Ok, com essa lista que tem filtro fundamentalista aplicado, agora eu vou para o gráfico. Eu vou estudar o gráfico dessas ações buscando oportunidades de operação. Para
Para isso, eu tenho algumas regrinhas bem definidas. Primeiro de tudo, eu não opero consolidação, eu só opero tendência. Esse é um filtro de price action que eu faço nos meus ativos. Eu preciso tirar o zoom do gráfico em pelo menos alguns meses e ver uma formação de topos e fundos ascendentes, topos e fundos em patamares cada vez mais altos. Eu não quero ver nenhum fundo sendo formado mais baixo do que o fundo anterior. Os patamares têm que ser sempre maiores, como se fosse uma escadinha no gráfico. Uma coisa que me ajuda muito aqui na hora de identificar essas tendências é plotar 3 médias móveis no gráfico. As 3 vão ser exponenciais, tá? Uma média móvel de 9 períodos, é uma média curta, uma média móvel intermediária de 21 períodos e uma média móvel longa de 50 períodos. O ideal é que essas 3 médias móveis estejam apontadas para cima o tempo todo, ou pelo menos as 2 médias maiores, a média de 21 períodos e a média de 50 períodos. Sob hipótese alguma, eu quero ver essas médias móveis emboladas. Sob hipótese alguma, eu quero ver topos e fundos sendo formados no mesmo patamar, na mesma altura de preço. Isso daqui já me faz descartar imediatamente o ativo. Eu quero tendência, eu quero força. Quanto mais forte, melhor. Ok, selecionei as tendências. Agora presta muita atenção porque essa parte é muito importante. De nada adianta selecionar as tendências se elas não são qualificadas. Essa é a regra mais importante do meu operacional e ela é um pouquinho subjetiva, mas é treinar o olho para você começar a ver logo de cara. Eu sou focado em operar as tendências onde as médias móveis são respeitadas religiosamente. Ou seja, o preço sobe, recua, bate na média e aí volta a subir. E o processo se repete. O preço sobe, bate em alguma média móvel, o preço sobe, recua, bate em alguma média e volta a subir. Isso é uma tendência qualificada. Pode parecer simples, mas isso é fundamental porque isso me gera uma coisa que é rara no mercado. Previsibilidade. Eu encontro um padrão que tem ali um respaldo da manada e parece funcionar, e aí eu vou operar através daquele padrão pelo máximo de tempo que der. O que eu quero evitar aqui a qualquer custo? Tendências desqualificadas. Tendências que eu olho para o gráfico e eu não encontro um padrão. O mercado fura as médias móveis constantemente e não me dá previsibilidade. O preço pode até subir, você pode ter até aquela formação de topos e fundos ascendentes, o ativo pode até estar em tendência de alta, mas ele tem o que a gente chama de ruído. Encontradas as tendências qualificadas, o meu trabalho se torna muito simples. Tudo o que eu preciso fazer é esperar até que o preço recue, volte para as médias e me gere um sinal de compra. Aqui vale eu fazer 2 observações. Primeiro, o meu sinal de compra também é mais subjetivo, mas é geralmente um engolfo de alta, uma barra de ignição, um candle martelo, um inside bar. É uma informação ali que o price action me passa de que naquela região tem comprador. Quando o mercado me dá um sinal desses, eu compro logo no candle seguinte na superação da máxima. Segunda observação, eu geralmente trabalho 2 tipos de recuo do preço até a média móvel. O recuo agudo e o recuo no tempo. O recuo agudo é muito simples de identificar e está todo mundo familiarizado com ele. O mercado sobe, fica afastado da média móvel e aí ele recua. Ele cai em direção da média móvel. Aí ele chega na média e encontra força para parar de cair e voltar a subir. O recuo no tempo é quando o mercado sobe, fica afastado da média móvel, mas ele não recua. Ao invés disso, ele fica andando ali de lado por vários candles seguidos, enquanto as médias móveis continuam subindo. É quando as médias móveis estão bem próximas do preço que daí surge um sinal de compra e o mercado está pronto para subir outra vez. Os 2 comportamentos de recuo são extremamente válidos e os sinais costumam ser poderosos. Agora, sobre stops, alvos e manejo de risco. Eu falei que geralmente eu faço a minha entrada logo na superação do candle que me gerou o sinal de força. Nesse caso, o meu stop fica na perda da mínima do candle ou abaixo de algum fundo importante. É crucial que você entenda que o stop ele precisa ficar num lugar que não pode ser atingido. Se ele for atingido é porque toda a tendência está ameaçada, toda a ideia por trás do trade já era. O meu alvo costuma ser 2 a 3 vezes o tamanho do meu stop. Então se o meu stop é de 10%, o meu alvo vai ser de 20 a 30%.
Geralmente eu faço uma parcial nos 20%, vendo ali metade da posição e busco sair totalmente nos 30%. Se o meu stop é de 15%, os meus alvos vão ser então de 30%, 45%. Agora, é óbvio que eu vou tomar cuidado com o tamanho da minha posição e aqui entra a gestão de risco. Eu tenho uma regra muito simples, eu jamais arrisco mais de 2% do meu capital numa única operação. Então, se a operação tem um stop de 10%, como que eu vou definir com quanto que eu tenho que entrar? Muito simples, eu vou dividir 2 por 10 e vou multiplicar por 100. Vai me dar exatamente a porcentagem do meu capital que eu tenho que alocar no trade, ou seja, 20%. Esse, no caso, é o capital máximo que eu posso alocar na minha operação. Mais do que isso, obviamente, é pedir para se ferrar. Eu costumo ir alocando meu capital nas operações que vão aparecendo conforme o tamanho dos stops, respeitando essa regra dos 2%, até a carteira estar completamente preenchida. Aí você deve estar se perguntando o seguinte: tá bom, Felipe, mas tudo isso que você está me mostrando aqui vale para o swing trade ou para o position trade? E a minha resposta para você é, vale para os dois. O que muda só é o tempo gráfico que você vai operar. No swing trade você vai usar o gráfico diário, já no position trade você vai usar o gráfico semanal. Para você entender como tudo isso que eu expliquei aqui fica amarrado junto, vamos ver alguns exemplos reais na prática. Só que antes, eu preciso te fazer um convite. Preste atenção porque ele é muito importante. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição surreal. O grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura onde você conta com a expertise da equipe Trade de Valor para buscar suas melhores oportunidades de operações para você. Eu sei que talvez você não tenha tempo de ficar garimpando o mercado o dia todo, todos os dias. E é por isso que nós existimos. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado para você. Ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, a gente varre tudo e a gente adora fazer isso. É a forma mais inteligente de você terceirizar o trabalho exaustivo de estudo e receber ali na tua mão só o filé mignon, só os ativos que possuem exatamente o melhor contexto para explodir. Quem tá com a gente desde o começo, seguindo as nossas recomendações, tá rindo sozinho. Enquanto o índice Bovespa subiu 37% e o índice S&P subiu 188%, a nossa carteira entregou incríveis 1.397%. A gente cansou de pegar operações de 30%, 50% e até 100%, simplesmente aplicando métodos de rastreamento de tendência. No grupo, sempre que aparecia aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente te envia um relatório detalhado contendo tudo o que você precisa saber. O que comprar, a que preço comprar, onde colocar os stops e aonde que estão os alvos. E não é sinalzinho jogado não, a gente acompanha o trade do início ao fim do teu lado dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Sendo assinante da Trade de Valor, você tem acesso a lives exclusivas, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo e encurta a tua curva de aprendizado em anos. Você que está assistindo esse vídeo tem desconto, a assinatura custa o preço de uma pizza por mês e para se inscrever é moleza, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição e preencher ali o formulário com teu nome, e-mail e telefone que a minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp. Ou se você preferir, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que vai estar aqui na tela. Agora sim, voltando para o conteúdo, vamos ver alguns exemplos de operações. Já te adianto que as operações que eu vou te mostrar aqui são reais e foram feitas no grupo de acompanhamento. A primeira delas aconteceu na Aura Minerals, uma mineradora de ouro. É uma ação da Bolsa Americana, mas que tem BDRs na Bolsa Brasileira sob o código de AURA33. Eu encontrei essa empresa através do filtro de fundamentos que eu te mostrei no Finviz. Analisando o gráfico da Aura, a gente consegue ver um padrão tão nítido que até uma criança ali conseguiria identificar. Há uma clara formação de topos e fundos em patamares cada vez mais altos, e as médias móveis funcionam como suporte religiosamente.
Perceba como o preço bate ou na média móvel de 9 períodos ou na média de 21 períodos e imediatamente encontra força e volta a subir. Esse padrão vem se repetindo há mais de um ano e já deu mais de uma dezena de trades. Todos eles a gente fez no grupo de acompanhamento. Mas o meu foco é no trade mais recente. Depois de subir 70% entre os meses de julho e setembro e se afastar das principais médias móveis, o papel começa o mês de outubro já recuando, fazendo ali 3 semanas de recuo seguidas. Na terceira semana, como já era esperado, ele bate na média móvel de 21 períodos e imediatamente encontra força compradora. O candle semanal fecha com aquela linda sombra inferior e um corpo pequeno, lembrando uma espécie de martelo. Esse sinal nos mostra o que a nossa tese já estava prevendo, que os vendedores foram frustrados ao tentar empurrar o papel para baixo de uma região que vem sendo respeitada há muito tempo como suporte. É óbvio que a gente vai entrar nesse trade. A entrada, no caso, fica na superação da máxima do candle da semana, que acontece logo no candle da semana seguinte, e o stop fica abaixo da mínima. Os alvos podem ser 2 e 3 vezes o tamanho do meu risco. Como o meu stop é de 15%, eu tenho um alvo de 30% e outro alvo de 45%. Para definir quanto eu vou colocar na minha carteira, basta dividir 2 por 15 e multiplicar por 100. Eu posso alocar no máximo 13% da minha carteira nessa operação para seguir o meu controle de risco. Beleza, a gente entra, veja como o trade flui bem e 7 semanas depois o meu alvo é acionado. Trade finalizado, 45% de lucro no bolso. Já pagou mais de uma década de assinatura do grupo de acompanhamento, que é onde esse trade aqui foi alertado. Vamos para o segundo exemplo. FIX. Esse é um ativo do mercado americano que trabalha com sistemas de refrigeramento para data centers. Os fundamentos são fortíssimos, a receita não para de crescer, o lucro está crescendo 3 dígitos por ano, o Finviz nos mostra isso. E é óbvio que olhando o gráfico do ativo a gente vai encontrar uma tendência de alta qualificada. As médias de 9, 21 e 50 períodos apontadas para cima. O preço fazendo topos e fundos ascendentes e respeitando religiosamente as médias. Depois de um rally de 50%, o mercado faz um recuo forte, perdendo a média móvel de 9 períodos. A média móvel de 21 períodos parece segurar bem ele. A gente vê mais uma vez um candle com uma sombra inferior grande, mostrando ali a frustração dos vendedores ao tentar empurrar o preço para baixo das médias. A entrada se dá na superação da máxima no candle seguinte. Opa, mas espera aí, ele deu entrada e estopou a operação. É isso aí. Estopou, faz parte, perdemos 5%. Mas perceba que não demorou para o preço bater na terceira média móvel de 50 períodos. Imediatamente é formada uma barra de ignição maravilhosa, inclusive apontando as médias de 9 e 21 períodos para cima outra vez. É um baita sinal de entrada e uma rejeição da tentativa do mercado de reverter a tendência. A entrada é feita logo no candle seguinte e o stop é colocado abaixo da mínima. Em poucas semanas a FIX sobe 50% e encerra o trade. Lucro no bolso. Veja que perder esses 5% na primeira tentativa de entrada não nos machuca de forma alguma, porque é uma perda pequena. Até mesmo ser estopado na segunda entrada não teria nos machucado, porque o ônus de acertar uma operação nesse modelo é muito grande. Essa é a beleza de trabalhar com estratégias seguidoras de tendência. Cada compra que você faz pertinho ali das médias móveis e dentro de um sistema qualificado, te oferece um altíssimo potencial de retorno, ao mesmo tempo que o risco é minúsculo. Cada compra funciona como uma aposta fortemente fundamentada na continuidade da tendência. Agora, e se eu te dissesse que depois de tudo que você viu aqui, você ainda sentiria dificuldade em operar de verdade? Pois é, isso porque falta um ingrediente secreto para esse sisteminha de trade que eu estou te mostrando aqui atingir o seu ápice, o seu verdadeiro potencial e te gerar esse tipo de retorno de 1.397% que os nossos assinantes tiveram desde a abertura do grupo. Presta atenção que o que eu vou te mostrar aqui é o pulo do gato. Isso ninguém mostra aqui no YouTube.
O grande segredo para você explodir o teu índice de acerto nesse operacional que eu acabei de te mostrar é sempre antes de você entrar numa operação que parece bonita, você se fazer a seguinte pergunta: como é que tá a escala gráfica maior? Já tem um vídeo aqui no canal onde eu bato fundo nessa tecla. Depois eu te convido a assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição e um card na tela. Mas o ponto é que, se tem uma coisa que eu descobri ao longo de todos esses anos, é que o mercado ele trabalha numa hierarquia fractal. O que quer dizer isso? Calma que o nome é mais complicado, na prática é muito simples. Calma que o nome é complicado, mas na prática é tudo muito simples. Existe uma hierarquia entre os diferentes time frames. O gráfico mensal, ele é o chefão de todo o resto. Depois dele vem o gráfico semanal, depois vem o gráfico diário, depois vem o gráfico de 60 minutos e assim por diante. Se você encontra uma operação que parece bonita no gráfico semanal, por exemplo, mas no gráfico mensal o ativo está afastado, está longe das médias, precisando recuar, saiba que a tua chance de ter sucesso naquela operação já cai pela metade. Isso porque enquanto o semanal está dizendo eu encontrei suporte e agora eu quero subir, o mensal está dizendo nada disso, filhão. Você vai recuar porque aqui o preço ainda está esticado. A mesma coisa acontece no diário. Quando você for operar com essa estratégia no swing trade, você vai perceber que em diversas ocasiões o preço perde as médias móveis e dá a entender que vai continuar caindo, vai reverter a tendência. Mas ela não reverte, ao invés disso o preço sobe e volta para a tendência de antes. Isso acontece porque, apesar das médias móveis terem sido perdidas no diário, elas não foram perdidas no semanal. Então sempre que você for operar num time frame, olhe o time frame maior. Na verdade, se você quiser refinar realmente a tua entrada, a tua tomada de decisão, olhe todos os time frames. Bom, eu espero de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de já ativar o sininho das notificações. E não esquece também, se você quer ter uma equipe que trabalha dia e noite, 365 dias por ano, aplicando isso daqui para você na prática, filtrando o mercado e escolhendo suas melhores operações a dedo, não se esquece de se inscrever no grupo de acompanhamento através do link que vai estar aqui embaixo na descrição ou no QR Code aqui na tela. Eu te desejo do fundo do meu coração todo o sucesso do mundo, que você vença muito utilizando essa estratégia e o mais importante, isso aqui vai te salvar anos de dor de cabeça e anos de prejuízo. Um grande e afetuoso abraço, até a próxima.